para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E, em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente! Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Dinheiro com Atitude, nosso quadro de toda quarta-feira aqui no Investidor em Foco, que hoje vai falar de riqueza. O que é riqueza para você? É ter alguma coisa? É ser alguma coisa ou alguém que você desejava? É fazer alguma coisa que te traga realização? Vamos falar sobre esse assunto? Juliana Ranciaro, Ana Leone, que alegria estarmos de volta aqui nesse episódio. Como estão vocês? Olha, tô bem e foi profundo esse exercício último, hein? Foi, né? Oi, gente, foi bem profundo, olha, fez a gente refletir bastante. Eu fico aqui querendo dar umas respostas filosóficas daí, porque a gente começa a dar uma viajada, né, no que é riqueza pra gente. Eu queria saber, meninas, o que é riqueza pra vocês? Eu vou deixar a Ana primeiro. Lá, ela quer colar, tô achando. Olha, essa pergunta, né, que a gente deixou aí na semana para todo mundo responder. Olha, para mim, a riqueza, ela está muito relacionada à liberdade mesmo, sabe? De eu poder escolher ir e vir, proporcionar, manter, me tranquilizar, ou seja, eu acho que a riqueza, no seu sentido mais filosófico, como a Ju falou, está muito relacionada a bem-estar, porque ajuda a gente a realizar as coisas que nos fazem bem. Mas eu queria trazer depois aqui, eu quero ouvir primeiro a Ju e a Rê, que é riqueza para vocês, meninas, mas depois eu quero trazer uma questão bastante objetiva sobre esse conceito de riqueza, mas antes eu quero ouvir vocês. Ana, eu não vou colar, mas assim, eu pensei muito que riqueza é exatamente esse conforto, e você falou a palavra tranquilidade, mas é você saber que tá tudo bem, que você tem condições de proporcionar uma vida tranquila para você, para as pessoas que estão perto de você, para a família, que eu sou muito ligada à família, então eu fiquei filosofando um pouco sobre isso, né? Não é a primeira vez que eu falo da minha família aqui, inclusive eles estão muito relacionados a esse exercício que a gente tem feito, e eu fiquei pensando sobre isso, e olha, para ser muito sincera, no contexto atual, acho que riqueza, só o fato da gente ter a nossa família, a gente ter passado por essa pandemia, eu e a minha família todos bem de saúde, assim, eu já considero uma riqueza, então eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu também, quando eu estava pensando e colocando isso aqui no nosso roteiro, eu estava refletindo também, acho que nesse momento, o meu pai, que já não é mais vivo, mas ele sempre falava isso, e o meu pai era muito desorganizado financeiramente, Ana, quisera eu que ele tivesse acompanhado esse podcast enquanto vivo, viu, porque eu acho que ia ter ajudado demais ele, mas ele sempre falava sobre isso, ele falava assim, ser rico é a gente ter saúde para trabalhar, para correr atrás das coisas que a gente quer. Aí, às vezes, a gente perguntava para ele, pai, mas qual é o melhor carro que tu gostaria de ter? Ele falava, o melhor carro é o carro que eu tenho hoje, que o meu dinheiro comprou. Então, ele tinha uma coisa da valorização da saúde como uma riqueza que eu sempre carreguei comigo. E eu tô muito com vocês, assim, que acho que tem muito mais a ver com respirar aliviada de que você tá confortável, de que você tem bem-estar e que você está preparada para alguma adversidade, talvez que apareça na sua vida, que você tem tranquilidade para pensar nas coisas que você gosta e que você quer fazer e que você acha importantes, que você tem essa tranquilidade para estar perto das pessoas que importam e no lugar que você gostaria de estar. Isso muito, muito mais do que eu quero ter
o carro X, eu quero ter a roupa da marca Y e por aí vai. Eu fecho muito com vocês nisso. É muito mais sobre ser e estar do que sobre ter, eu acho. Não, é uma boa esse exercício e essa reflexão que vocês estão trazendo, porque nessa semana foi possível a gente verbalizar essas coisas que são importantes na vida. Muitas vezes a gente sabe quais são, mas a gente não verbaliza, não compartilha, e acaba ficando aquilo para nós. A gente acaba não tornando vivo, concreto, aquilo que é relevante, e que podem ser coisas materiais e podem ser experiências, ou podem ser coisas mais intangíveis, mas que também são relevantes. A riqueza, ela tem, de fato, significados diferentes, e nenhum deles tem que ser considerado maior ou menor do que o outro. A gente não pode julgar, menosprezar, a gente precisa acolher o que cada um interpreta como riqueza. Pode ser, como eu falei, né, no exercício passado aqui, que pode ser tudo que o dinheiro é capaz de proporcionar, todos os luxos e bem-estar, mas pode ser também a liberdade de se querer ter uma vida muito simples. Depende muito do que, de quem experimenta, de quem define, dependendo do contexto, mas o importante é saber assim, que independente do significado, a gente vai precisar de dinheiro para ter as nossas escolhas, para fazer as nossas escolhas, para a gente poder concretizar essas coisas que nos fazem bem. Quando a gente tem isso claro, ele é um ótimo passo para a gente começar a exercitar outras coisas que vão ajudar a gente a tornar esse desejo todo, que muitas vezes pode ser intangível, em algo bastante objetivo. A gente teve algumas interações, não tivemos aí, de gente que mandou o significado para elas? Pois é, vamos lá, Ju, vou começar, tá? Pode começar, Rê. O Thiago Frank falou uma coisa que eu achei super profunda. Ele disse que riqueza para ele significa acesso e privilégio. Aí eu pensei, Ana, não sei se você concorda comigo, mas a gente vive num país de tanta desigualdade que ter acesso a determinadas coisas é uma grande riqueza, né? Eu achei bem legal o que o Thiago traz, assim, porque de fato, quando a gente fala privilégio, isso é muito fato no Brasil. A gente vive num país que parece quase que um continente todo, de tão grande, tão diferente, tão múltiplo de cultura, e que aquelas pessoas que conseguem ter uma tranquilidade mínima financeira ou uma estabilidade financeira em alguma medida é um privilégio. E, de fato, quando ele traz essa questão do acesso também, porque o dinheiro, ele é uma chave para a gente conseguir conquistar as coisas que nos são necessárias, que nos são convenientes e que nos são desejadas, né? Então, eu concordo bastante com o Thiago, achei bacana a definição dele, e, de fato, a gente tem que observar que a gente pode estar numa situação de privilégio e que a gente tem até um papel no nosso entorno, de ajudar o nosso entorno, até para a gente poder dividir, às vezes, para muitos, o significado da riqueza está em poder dividir aquilo que tem. A doação acaba sendo uma fonte tamanha de realização para as pessoas, e que muitos levam isso como sendo o propósito de vida, e para muitos o propósito é uma riqueza. Então, gostei bastante do que o Thiago trouxe. Legal, Ana. A KKS Rocha falou que riqueza é dormir em paz. Ela tem medo diário de passar necessidade. Acho que está linkado com aquilo que a gente falou de tranquilidade, né? E o interessante desse comentário, que é o seguinte, tem uma pesquisa interessante que mostra os maiores medos que nós humanos temos, né? O primeiro deles é falar em público, por incrível que pareça. O segundo é a morte. E o terceiro é a insegurança sobre o futuro financeiro. A minha interpretação dessa pesquisa, eu até não consegui acessá-la
a fundo, né? Eu só consegui a síntese da pesquisa para entender como ela foi conduzida, mas o falar em público está muito ligado ao julgamento alheio. Quando a gente sobe num palco, ou o que a gente está fazendo aqui, apesar da gente estar atrás dos microfones, a gente está se expondo, a gente está trazendo a nossa opinião. Isso, para muitos, essa exposição ou estar à mercê de um julgamento alheio, causa muita insegurança e muita aflição. O segundo é a morte, né, gente? Quem não tem medo disso, maior ou menor grau, é algo tão previsível, mas a gente ainda assim não consegue lidar bem com isso. Ninguém consegue, a gente gostaria de viver eternamente, então esse é um verdadeiro medo. E o terceiro está bem relacionado com o que a gente está falando aqui, é a incerteza do futuro financeiro, porque o futuro é incerto e a gente, quando está falando de questões financeiras, as pessoas se sentem muito vulneráveis, até aquelas que têm muito dinheiro, porque é uma temática difícil, está cheia de tabus, né? Até por isso que a gente está aqui, nesse quadro aqui semanal, para desmistificar um pouco isso, mas é um medo. Então, quando traz esse comentário de que o medo diário que se tem de passar necessidade, às vezes a pessoa tem tanta insegurança, até vive uma vida mais estável, mas ela tem tanta insegurança que acaba gerando uma ansiedade por alguma coisa que muitas vezes pode ser nem tão real assim, mas bastante interessante o que ela traz. Bom, a gente separou mais um, que é o da Érica Pegado, e ela tá com você, Ana. Para ela, riqueza é liberdade. Isso é muito legal. Aqui, sabe o que é interessante? As pessoas trouxeram essa questão bastante filosófica, como a Ju já apontou no começo do nosso papo aqui, mas eu queria começar, e eu gosto bastante, quem lê minha coluna já deve ter visto várias vezes que eu trago dicionário para provar conceitos de algumas coisas. E eu queria começar com esse conceito literal dessa palavra riqueza. O dicionário, ele traz que riqueza é uma característica, uma condição do que é rico. Então, aqui a gente pode já ter uma conotação mais filosófica mesmo, mas quando a gente entra na segunda definição, que é a seguinte: grande quantidade de dinheiro, posses, bens materiais, propriedades, etc., fortuna. Então, quando a gente olha a definição aqui do que é riqueza, a gente, de fato, tem duas coisas. O ser rico pode ser uma coisa mais intangível, mas a gente também está falando de uma questão bastante objetiva. E para esse episódio aqui, eu queria que a gente saísse com um conceito importante de que a riqueza, ela tem muito a ver com preservação. E é preservar aquilo que nos faz bem e aquilo que a gente precisa. Então, a gente preserva as nossas relações, a gente preserva os nossos recursos hídricos, que a gente sabe que é escasso, a gente não desperdiça comida, a gente preserva, a gente come um pouco hoje, um pouco mais tarde, um pouco amanhã, e a gente preserva o dinheiro também. Então, esse conceito de preservação, eu acho que é o que a gente precisa bater bem aqui por hoje, meninas. O que vocês acham? Acho que faz todo sentido, Ana. Também, Ju. E até pensando, Ana, eu fico na dúvida se é tão simples assim, né? Porque por que é difícil pensar nisso e falar abertamente sobre riqueza, sobre dinheiro? A gente até tem alguns dogmas, assim, né, sobre falar isso em qualquer lugar, mas, por exemplo, eu fico pensando em situações, é muito difícil no ambiente de trabalho, por exemplo, você saber o quanto o seu colega ganha, essas coisas, sabe? Dinheiro sempre parece que está relacionado a algum tabu, assim, para conversas, né? Total. E acho que isso que a gente precisa ir lapidando, sabe? Essa pedra bruta aqui. Quando a gente está falando desse assunto, não há dúvida que é um tremendo tabu. E esse tabu, ele é construído pelas influências que nós temos a respeito dessa temática. Então, a gente tem influência de todos os lados, e são essas influências que compõem os nossos conceitos que a gente tem sobre determinado assunto e os nossos preconceitos também. Então, no caso do dinheiro, a gente tem influências culturais, a nossa cultura é diferente da cultura japonesa, por exemplo. A gente tem questões religiosas que afetam a nossa relação com o dinheiro.
as sociais, dependendo da sociedade que a gente vive, a gente tem uma influência mais para um lado ou mais para o outro. A família é uma influência muito forte. Então, essas influências, até as influências geográficas, se você mora num grande centro, você tem um padrão de consumo diferente do que quem mora no interior ou quem mora numa zona rural. Então, a gente tem uma série de influências que compõem o que a gente acredita sobre determinado tema. E o dinheiro, historicamente, ele vem carregando vários tabus. A gente diz sempre que o dinheiro é feio, que ele é sujo, que a gente não fala de dinheiro na mesa, de jantar. Então, essas coisas fizeram com que a gente sempre olhasse o dinheiro de um jeito ruim, negativo. Mas a gente precisa dividir isso, né? Porque uma coisa é a gente ostentar. Então, aí sim tem uma questão bastante negativa. Essa semana mesmo eu li uma reportagem a respeito das grandes fortunas na China, e que o quanto está sendo negativo essa ostentação que estava acontecendo ali, das pessoas que estão enriquecendo muito rápido. Então, uma coisa é riqueza e outra coisa é ostentação. A ostentação talvez seja ofensiva, a riqueza não necessariamente, dependendo de como você lida com aquilo. Então, a gente, de fato, precisa entender que nós sofremos dessas influências, essas influências precisam ser bem trabalhadas, bem pensadas, para a gente ir lapidando essa pedra bruta, como eu falei. E a gente tem um conceito muito claro de que riqueza é uma coisa, está relacionada a essa preservação, e não necessariamente a gente tem que ter uma vida de ostentação, até porque, às vezes, a ostentação ela é vazia e a riqueza não. Então, vamos lá, eu quero trazer um exemplo aqui para vocês. Imagina só uma pessoa que ganha 100 mil e gasta 100 mil. Essa pessoa, ela é rica? O que vocês acham? Não, porque se ela gasta tudo que ela ganha... Exato, não sobra nada para ela construir um patrimônio, né? Mas aí é que tá. Vocês são parte de uma amostra enviesada, porque vocês trabalham com o assunto. Mas para a maior parte das pessoas, uma pessoa que tem uma vida de luxo, ganha muito bem, vive muito bem, é uma pessoa rica. Mas, na verdade, essa pessoa é uma pessoa gastona. Não necessariamente ela é uma pessoa rica, porque, como eu disse, né, o conceito importante de hoje aqui, que a riqueza está relacionada à preservação, é o quanto a gente consegue preservar. Então, uma pessoa que ganha R$1.000 e gasta 800, ela está preservando mais, ela vive em um outro padrão, em um outro estilo de vida, mas o importante é entender que gasto, a diferença entre gasto e preservação, e a preservação, ela nos dá essa liberdade que foi citado pelos ouvintes que nos mandaram mensagem, ela traz independência. Já o nosso gasto, o nosso padrão de gasto, a nossa capacidade de gasto, não, ela é temporária. Então, esse é um conceito também importante de reforçar por aqui. Que legal olhar por esse ângulo, né, que riqueza não tem que ser sinônimo de soberba e de ostentação, né? Acho que a maioria das pessoas, Ana, faz essa relação que você falou. Porque tem uma coisa interessante que nesses meus anos aí de experiência, eu descobri de novo, sempre também recorrendo ao nosso querido dicionário. Há uma diferença entre equilíbrio, independência e autonomia financeira. Na minha opinião, o equilíbrio é isso, uma pessoa que ganha 100 e gasta 100, o que ela tem? Ela tem um equilíbrio, ou seja, ela produz renda suficiente para honrar o seu nível de gastos, seja ele 100, 200, 1 milhão. Só que, como eu disse no começo, né, isso é mais, como eu disse, aliás, anteriormente, isso é muito frágil, porque a nossa renda, por mais que ela seja estável, é uma variável que a gente controla menos. Então, se a gente é assalariado, se o nosso chefe resolve nos demitir, a gente fica mais vulnerável. Se a gente tem uma empresa e essa empresa não vai tão bem, de novo, a nossa renda é comprometida. Então, o equilíbrio financeiro, apesar de ser bom, porque a pessoa, a rigor, não tem dívidas, consegue, de fato, honrar o seu padrão de gastos, mas ele é muito frágil. Quando eu falo de independência financeira, eu já estou falando em estágio em que você tem uma capacidade
de preservação, você preservou o suficiente que permite você fazer as suas escolhas. Você escolher ter um emprego diferente do que você tem, porque você não gosta, você se dedicar a uma outra carreira, você morar em uma outra cidade, você escolher um colégio melhor para os seus filhos. Então, permite você ter escolhas, porque a sua dependência do dinheiro é menor, porque você teve capacidade de preservar, e esta preservação permite você ter mais escolhas. Já a autonomia, ela está muito relacionada a você poder fazer as coisas a partir das suas próprias vontades, com seus próprios recursos. E esses recursos são recursos como a informação, o conhecimento, a atitude. Então, uma pessoa que tem autonomia financeira, ela acaba podendo gerir os seus recursos de uma maneira autônoma, sem depender de ninguém. Então, muitas vezes, não é nem o depender, mas é a interdependência, né, que a gente tem que buscar. Então, o que eu quero dizer com isso? Não basta você ter o equilíbrio, isso é muito frágil. A independência financeira é o que nós precisamos perseguir sempre, mas a autonomia é aquele adicional que todo mundo deveria se preocupar, ou seja, você saber como lidar com o seu dinheiro, porque, por exemplo, muitas mulheres numa separação acabam até tendo independência financeira, mas elas não têm autonomia de gerir os recursos, né, o dinheiro dela com o conhecimento que ela tem, porque ela nunca se envolveu, deixou isso por conta do marido, por exemplo. Então, quando a gente encontra, né, alcança a autonomia financeira, a gente está falando do estado da arte de poder gerir os nossos recursos de uma maneira inteligente, para que a gente tenha sempre a independência financeira e mude o conceito do equilíbrio, né, porque o equilíbrio é o primeiro estágio e ele é muito frágil. Perfeito, Ana. Então, agora que a gente entendeu sobre a riqueza, a gente listou aqui quais seriam as riquezas para cada um, até teve alguns exemplos de ouvintes aqui que compartilharam com a gente, eu estou curiosa para saber qual que é o próximo passo, qual que é o nosso próximo exercício. Bom, vamos lá então, né? Hoje a gente tem mais uma reflexão por aqui para fazer, e essa aqui vai mexer bastante com a gente, porque a gente vai falar sobre desejos. Então, no exercício dessa semana, vocês, inclusive vocês duas meninas, vocês vão listar os seus desejos. Mas a Ana está fazendo a gente virar filósofa aqui, olha. Tá, né, Ju? A gente vira a cabeça do avesso aqui. Depois a gente muda até o nome do quadro, né? Filosofando com atitude, porque essa aqui é algo bem legal, e eu não vou dar spoiler, porque na semana que vem a gente fala sobre a conclusão desse exercício, mas esses desejos que vocês listarem, os nossos ouvintes listarem, terão que ser divididos em 3 categorias. A primeira categoria são aqueles desejos explícitos, aqueles que todo mundo sabe que você tem, que é visível para todo mundo. Então todo mundo sabe que a Rê quer ter uma casa legal lá em Porto Alegre para ela ir ao final do ano para se encontrar com a família. Todo mundo sabe, todo mundo, os amigos, o pessoal do trabalho, todo mundo conhece esse desejo dela. Então, essa é a primeira categoria. A segunda categoria são aqueles desejos mais íntimos que você tem, mas que acha que é uma super bobagem contar para todo mundo. Então, você sofre calado ali, sabe? Você sonha, mas você fala, ai não, se eu falar isso, vão achar que é bobagem, vão achar que eu sou tolo, tola. São aqueles lá que você tem, mas que você acha que vai ser julgado e, portanto, você não fala para ninguém. Estão lá guardadinhos, então agora vocês vão tirar ele lá do fundinho da alma e fazer a listinha na segunda categoria. E vamos contar para todo mundo aqui. Olha, eu estava pensando nisso. Ela já até quer desistir do quadro depois desse. A semana que vem a Ju não vem. Gente, eu não sei, eu vou ter algum compromisso inadiável. Não, olha, eu vou te dizer que vem resultados muito bacanas e de fato você tem razão, Ju, muitas pessoas não vão se sentir à vontade de expor aqui para a gente, mas vale mandar num direct lá, né, na mensagem direto para a gente, nas nossas redes sociais, no privado ali, porque é um exercício forte mesmo e que vale a pena, vocês vão se surpreender com o resultado.
E a terceira categoria é aqueles desejos que você acha que são seus, mas na verdade você adotou de alguém. Então é um desejo ou do seu marido, da sua mulher, da sua mãe, do seu pai, do filho, da filha, mas que você adotou e chama de seu agora. Esse é um exercício também bem legal, essa terceira categoria, aliás, porque também revela muito sobre nós. Que tal, meninas? Nossa, eu tô com medo, Já tô aqui matutando sobre quais seriam. Acho que esse vai exigir mais tempo e concentração que os outros, inclusive. É isso aí. O problema vai ser esse segundo da lista aqui. O primeiro e o terceiro até eu já meio que sei. Agora esse segundo, eu não sei se sei e não sei se quero contar. Mas aí é que tá. Mas aí você vai ter que esperar, Ju, e vai ter que adiar esse seu compromisso inadiável e estar aqui com a gente a próxima quarta-feira, se você quiser saber o resultado. Ai, tá bom. É isso aí, meninas. Pelo menos é podcast, né? Não tem câmera. A gente não vai ficar vermelha na frente da câmera, Ju. Muito bom, meninas, adorei. Vou reforçar o convite para quem está nos ouvindo, que a gente está lançando esses exercícios no @ItaúPersonalité. A Ana divide as nossas publicações no @Dinheiro com Atitude. Por ali vocês conseguem interagir com a gente durante essa semana e contar pra gente, pode ser anônimo, não tem problema, quais são os desejos de vocês. A gente quer muito saber. Para a próxima quarta-feira, meninas, que a gente volta a se encontrar. Até lá! Até lá, gente. Obrigada de novo. Até lá, meninas. Foi um prazer. Esse episódio foi super legal. Essa conversa foi ótima, como tem sido todas. E obrigada a todo mundo que acompanhou mais esse Dinheiro com Atitude por aqui. Não esqueçam das interações. A gente vai ficar esperando, tá bom? Até lá! Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!